Eu não vou fazer uma análise do controle de constitucionalidade, mas vou examinar a relação, ou pelo menos a tentativa histórica de verificar que o controle de constitucionalidade foi no Brasil uma criação política, tendo em vista necessidades políticas. Então, com isso, eu começo historicamente com a Constituição Imperial de 1824, onde vocês têm lá o Superior Tribunal de Justiça, e nós encontramos, no período da vigência da Constituição de 24, o controle, a interpretação, a criação, etc., das leis era da competência da Assembleia Geral. Ou seja, o Poder Judiciário não tinha a competência de interpretar só no caso concreto, mas a interpretação geral era feita pela Assembleia Geral. Quando houve a abdicação, em 31, e começou o período da regência, surge então o ato adicional. E o ato adicional previu, considerando o problema de que a regência, o período da regência era um período quase republicano federativo, a preocupação que teve o ato adicional era de que as leis que contrariassem, as leis editadas pelas províncias, que contrariassem a norma nacional, poderiam ser vetadas pelo governador, pelo presidente do Estado, indicado pelo imperador. E o presidente do Estado não sancionava a lei estadual e vetava. E o veto poderia ser revisto pela própria Assembleia Provincial. Na hipótese deste veto ser anulado, ou não ser aprovado, e ser refeito, o que fazia? Ele enviava para o presidente da província, enviava o texto vetado, cujo o veto foi rejeitado pela Assembleia Provincial, ele enviava para a Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, então, mantinha o veto ou rejeitava a pretensão do presidente do Estado, do governador do Estado. Esse fenômeno era exatamente para manter a unidade do processo federativo. Quando veio o regresso, ou seja, caiu a regência e houve o golpe da maioridade, com o golpe da maioridade, logo após a seguir, veio a lei de interpretação. E a lei de interpretação colocou nessa competência de veto, etc., etc., não só para as leis federais, como também para os tratados, mas colocou também quando contrariasse a Constituição Federal, a Constituição Imperial. Ou seja, o controle da constitucionalidade começou a nascer, exatamente da Constituição, começou a nascer com o ato adicional de 1834, que era exatamente atribuindo poderes. Por que foi feito isso? Porque o período da regência, que foi um período de revoluções conhecidas, Sabinada, Cabanada, etc., o período da regência era um período de dissolução nacional. Estava começando a haver uma possibilidade de secção. E aí o que eles fizeram? Eles atribuíram, portanto, o controle da legislação estadual, ou melhor, provincial, à Assembleia Geral. Esta foi a razão política. Porque vejam o famoso discurso pronunciado logo no início do regresso por... escapou o nome. Nesse discurso, ele disse que eu fui republicano ou libertário, mas agora Bernardo Pereira de Vasconcelos. O Bernardo Pereira de Vasconcelos faz um discurso maravilhoso, mostrando exatamente que o retorno àquela situação era um retorno que deveria ser feito... Deixa eu levantar, porque eu não consigo falar sentado. Bem, quando veio a República, nós tivemos um fenômeno. Um fenômeno porque, na verdade, o 15 de novembro não era inicialmente para derrubar o Império, era para derrubar o gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto. Foi uma intriga feita por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, coronel do Exército e que era professor da Escola Militar, na visita ao Marechal Deodoro, disse ao Marechal Deodoro que o imperador desceria no dia 16 de Petrópolis para indicar e compor um novo gabinete. E esse novo gabinete seria presidido pelo senador Gaspar da Silveira Martins, do Partido Liberal do Rio Grande do Sul. Grande Gaspar. E aí acontece o seguinte, que o Gaspar era grande em muitas coisas, inclusive era um ativista.
e do ativismo ele conflitou-se com o Marechal Deodoro no Rio Grande do Sul, porque o Gaspar tirou a namorada do Marechal. Conquistou a namorada do Marechal, é verdade, e ficou com a namorada do Marechal. E com isso o Marechal enfureceu-se, porque iria voltar o seu inimigo amoroso lá do Rio Grande. E aí o que faz? Transforma a queda do gabinete liberal do Visconde de Ouro Preto, porque o que os militares queriam era a nomeação do conselheiro Saraiva, que era ligado aos militares. E a discussão e a origem do conflito era um conflito que hoje nós chamaríamos, daqueles tipos de maldades que o Nelson Machado é conhecido, como contingenciamento do orçamento da Força Imperial, ou seja, do Exército Imperial. Ou seja, nós já tivemos antecedentes do Nelson Machado há algum tempo. Ele se escondeu lá, ó. Bem, aí vem o quê? Surge a República. Portanto, a República foi uma entrega dos militares à mão dos republicanos em decorrência de situações circunstanciais puras. E os republicanos, o que fizeram? Bom, e agora? O Partido Republicano era um partido que tinha sido formado em 1870 e esse Partido Republicano não tinha capilaridade no país. O sistema eleitoral que vigia era o sistema da lei de 1881, do conselheiro Saraiva, que era um sistema distrital com voto majoritário, de um deputado só, voltando às origens do Marquês de Paraná, da lei dos círculos, da primeira lei de círculos. Bem, o que aconteceu? Houve uma discussão de como seria implantado o sistema republicano. Duas correntes se formaram. A corrente liderada por Miguel Lemos, do Apostolado Positivista do Brasil do Rio de Janeiro, e a outra corrente liderada por Júlio de Castilhos, que era o do Positivistas Gaúchos. A primeira queria que o Marechal outorgasse a primeira Constituição Republicana, e a segunda, de Júlio de Castilhos, queria a formação de uma Assembleia Constituinte. O problema que havia para a composição de uma Assembleia Constituinte, que foi a solução adotada, era que o Partido Republicano e as ideias republicanas não eram populares. Popular era o imperador. Tanto é que eles mandaram embora o imperador logo em seguida, com medo exatamente de que aquilo retomasse, que o império retomasse, tendo visto a figura do imperador que tinha prestígio. Aí o que aconteceu? E aí, como é que vamos fazer? Se nós vamos fazer uma eleição, o Partido Conservador e o Partido Liberal, as duas grandes estruturas políticas do império, podem ganhar a eleição. E a composição da Assembleia Constituinte seria feita por compromissos do regime anterior. Aí o que passou? Aí vem a habilidade, a sagacidade, ou os raposas de Minas Gerais, e Cesário Alvim faz, então, o regulamento para a eleição da Assembleia Constituinte Republicana. Altera a lei de Saraiva e estabelece o seguinte: no período da lei de Saraiva, cada estado, ou melhor, cada província, era dividida em distritos eleitorais. E isto vinha desde 1855, com algumas variações, mas era o sistema imperial a partir do Marquês de Paraná. Aí o que aconteceu? Qual era a disputa política que havia? Os liberais e os conservadores é que disputavam o distrito. O que faz o Cesário Alvim? Ele transforma os novos estados federados e as províncias em um distrito único e determina que cada eleitor vote em lista completa. Faça uma lista completa correspondente ao número de deputados de cada uma dos estados. Qual foi o dilema que aconteceu? O eleitor estava acostumado a votar ou nos conservadores ou nos liberais. E qual era o conservador que ele votava? Ele votava no conservador do seu distrito eleitoral, fulano de tal. Barão de Cruz Alta, por exemplo, que era um dos clássicos. E agora? Eu tenho que votar para mais 5, já que a província tinha, aliás, o estado tinha 6. Ele, que votava em conservador, não votaria no liberal, hipótese alguma. E aí o que aconteceu?
votou nos candidatos republicanos porque estes não representam nada no conflito liberal-conservador. E o resultado foi a unanimidade, digamos, republicana da Assembleia Constituinte inicial. Ou seja, foi uma manobra de uma engenharia eleitoral genial para efeito de conseguir suprir a falta de capilaridade do Partido Republicano em todo o país. E aí se deu a Constituição 91. Agora, quando começa, e aquele livro do Rulli, que conta, enfim, que conta os debates da Constituição 91, ele mostra claramente o conflito entre duas posições. Uma posição, digamos, que pretendia assegurar aos estados se afastar da federação, que era exatamente a posição do apostolado positivista do Brasil, e o Miguel Lemos dá uma sugestão, e aí isso começa no exórdio da Constituição. O texto do exórdio da Constituição feita por Miguel, que foi derrotada, diz o seguinte: as pátrias brasileiras reunidas em Assembleia Nacional Constituinte resolvem constituir os Estados Unidos do Brasil. Ou seja, queria a possibilidade da secessão. Aí começou a discussão, não se permitiu isso, e o resultado final de tudo isso, dessa discussão entre este conjunto, foi exatamente transformar a federação em cláusula pétrea. A federação foi instituída com cláusula pétrea não para voltar ao Estado unitário do Império, mas para, sim, evitar a secessão. Esse foi o jogo. Não tem nada que ver o fato de, não, foi feita a federação para voltar. Não é nada disso. Era exatamente para impedir que houvesse, era a concessão que foi feita no acordo político com os secessionistas, a possibilidade de dizer, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma federação com um nível de autonomia estadual forte, porque a Constituição 91 deu um federalismo forte, mas não pode ser seccionado. E aí se aprovou essa matéria. Aí se criou também o Supremo Tribunal Federal, digamos, na conversão do Superior Tribunal de Justiça no Supremo Tribunal Federal. Você sabe muito bem que na história brasileira você não tem rupturas, você tem transições de dentro do regime anterior. Aí criou o Supremo Tribunal Federal com uma função. Primeira discussão sobre a formação da justiça republicana é que os juízes do Império não queriam ser juízes dos estados. Eles queriam continuar vinculados à nova União Federal. E aí teve que se manter, criar-se a Justiça Federal, que era a forma de você acolher os juízes imperiais. E se atribuiu poderes legislativos muito fortes às Assembleias Legislativas Estaduais. E aí qual era o problema que tinha? Você tinha o Supremo Tribunal, que era a segunda instância da Justiça Federal, era o Tribunal de Justiça. A competência estava definida no decreto 848. Com isso, o que se aconteceu? E o Supremo se atribuiu ao Supremo, na Constituição Imperial, a função de a competência ao Supremo de um recurso contra as sentenças das justiças dos estados, em última instância, diz ele, haverá um recurso para o Supremo Tribunal Federal sobre a validade ou aplicação dos tratados federais quando se contestar a validade de leis ou atos dos governos dos estados em face da Constituição ou das leis federais e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos os atos ou leis impugnados. Ou seja, se houvesse a identificação de um conflito da legislação da Constituição Federal com os atos locais, as leis locais, e o tribunal adotasse a posição da lei local contra a interpretação da Constituição Federal, o que acontecia? Havia um recurso. O que era isso? Era o controle da unidade nacional. Ou seja, a função aqui do Supremo Tribunal não era uma função de justiça às partes. Era uma função de Tribunal da Federação, para garantir a unidade. O próprio Campos Salles, depois, envia um projeto de lei para completar a regulamentação da Justiça Federal. E no projeto de lei, na sustentação, naquela época, o ministro de Estado comparecia perante o Senado ou a Câmara, perante a Assembleia Geral, para justificar a legislação,
Ele diz claramente, nos anais está, nós precisamos resolver esse problema, e esse problema é instituir e criar a Justiça Federal como o Supremo Tribunal Federal como o guarda de fronteira, ou seja, evitar que o Estado federado avance além da sua competência. Era basicamente isso. Nesse projeto, agora observem bem, não havia controle de constitucionalidade da lei federal. É falso afirmar de que o controle difuso da constitucionalidade no Brasil, amplamente, tenha surgido com a Constituição de 91. Na Constituição de 91 surgiu o controle das decisões dos juízes nos estados, mas não havia controle de constitucionalidade dos juízes da Justiça Federal. Por quê? Porque o Supremo ou o órgão federal tinha que se voltar contra a lei federal. E não havia. Não havia essa possibilidade. Até que, nesse projeto de lei, enviado por Campos Salles, para a complementação da Justiça Federal, que deu origem à Lei 221, de 1894, aparece, fiz uma pesquisa dessa história na Câmara, e acabei encontrando, nos anais da Constituição de 1991, no Diário da Constituição, uma emenda oferecida pelo deputado Amaro Cavalcante. Amaro Cavalcante era um deputado eleito por Pernambuco, de novo, voltando a Pernambuco, o Joaquim está aí, né? Voltando a Pernambuco, mas não era pernambucano, era do Rio Grande do Norte, viu? Ele havia estudado em Albany, nos Estados Unidos, e havia advogado perante a Suprema Corte Americana. Elegeu-se deputado, veio, verificou-se de claramente o problema, e o problema que tinha era este. Haveria eleição para a composição do novo Congresso. Eleição esta que não poderia ser feita repetindo o modelo do regulamento Alvim. Tinha que ser uma legislação que depois um pernambucano, Rosa e Silva, acabou alterando, mas essa legislação dava possibilidade de uma igualdade entre o Partido Republicano e os velhos imperiais. E aí o que se fez? Percebia-se claramente de que o que poderia ocorrer era você eleger um Congresso Nacional, uma Câmara e um Senado, com maioria de imperiais, poderia a legislação federal trazer a legislação do velho regime para a situação republicana em desrespeito à Constituição Federal. E o que faz o Amaro Cavalcante, genialmente? Curioso, né? Porque todo mundo se esqueceu do Amaro Cavalcante. Todo mundo acha que o Rui Barbosa que inventou. Não inventou. Porque o Rui era imperial. O Rui fez um discurso dizendo que aceitava a República porque era a única forma do federalismo. Lembra-se disso? Que era uma forma de tentar contornar a posição imperial dele com a República. E aí aparece esse artigo. Parágrafo 10º, numa emenda que foi aprovada no Congresso Nacional e que atribuía a seguinte competência: os juízes e tribunais, ou seja, isso aqui é a legislação sobre a Justiça Federal. Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos. Quais leis? Federais, porque a competência era da Justiça Federal. E deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição. O que fez isso? Atribuiu à Justiça Federal de então, e, portanto, também o Supremo Tribunal, que era o órgão recursal das decisões da Justiça Federal, o controle da constitucionalidade das leis federais. Ou seja, o Congresso abriu mão de uma competência que tinha de fazer leis e atribuiu ao Supremo Tribunal a Justiça Federal, a qualidade de fiscalização das suas posições, das suas decisões. Para quê? Para fazer com que o Supremo fosse a manutenção do modelo republicano.
assegurava a vigência da Constituição por sobre legislação que viesse a não ser compatível com a Constituição republicana. Ou seja, é guardião da Constituição neste sentido. E a renúncia feita pelo Congresso, entregando ao Supremo, estava tirando dele, Congresso, essa competência, e entregando ao Supremo, era exatamente por quê? Porque tinham receio de que a Maria Imperial viesse a controlar o Congresso a ser eleito na eleição presidida, já no caso, por Floriano Peixoto, de 1894. Então, não foi uma criação, digamos, meramente acadêmica, foi para responder uma necessidade política. E vejam bem digamos, a coincidência, ou a identidade. Deixarão de aplicar as leis. Foi essa a solução que deu Marshall no conflito Marlboro versus Madison. E nós sabemos perfeitamente que o Judicial Review americano, que foi uma criação da Suprema Corte americana, foi decorrente do conflito em dois partidos políticos. O Partido Republicano, que havia assumido a gestão do país todo, com a eleição de Jefferson contra Adams, que derrotou Adams, e controlou não só o Executivo, como também o Legislativo, a Casa de Representantes e o Senado. Mas o que fez Adams antes de entregar o poder para Jefferson? Nomeia uma enormidade de juízes federais e nomeia como presidente da Suprema Corte o seu secretário de Estado, que era o Marshall. E foi exatamente na posição de Marshall que tentou assegurar o controle das ações do Partido Republicano. Tanto é que a inimizade de Marshall e Jefferson foi a vida inteira. E Marshall ficou controlando a Suprema Corte durante 25 anos como presidente. E aí o que ele fez, o Marshall? Lembre-se disso. Ele era o secretário de Estado, o chefe da Casa Civil, o secretário de Estado do presidente Adams. O presidente Adams nomeiam lá um juiz de segundo e meio expediente, sem remuneração, chamado Marbury. Era um juiz de paz. Nomeia. É submetido ao Senado, o Senado, maioria republicana, aliás, federalista na época, aprova, porque foi antes da transmissão do poder, aprova o nome de Marbury, mas o Marshall esquece-se do diploma, de entregar o diploma na pressa para o Marbury. E fica esse diploma na mesa da Secretaria de Estado. Assume Madison. E Madison encontra aquilo, não vamos entregar. Porque era a reação contra os Midnight Judges que haviam sido nomeados pelo Adams. Porque o Adams, durante todo o período, ele nomeou juízes para tudo que era tribunal. Aí surge um writ of mandamus contra o Madison, para que o Madison entregasse um rito mandando organizado pelos federalistas. O Marbury não tinha nada a ver com isso. O Marbury era um juizinho de que não ia ganhar dinheiro, não ia ter nada. Aproveitaram esse fato para tentar conflitar já com o governo republicano de Jefferson. E entram com o rito of mandamus. Ora, o Partido Republicano era frágil. Aliás, federalista era frágil naquele momento. Eles eram do Norte. Haviam assumido o pessoal do Sul, que era do Partido Republicano de Jefferson, que era o conflito Norte-Sul. Aí o que aconteceu? O Madison recebe isso e tem a famosa sentença Marbury versus Madison, que inverte completamente o modelo de sentença. O Marshall se pergunta assim: Marbury tem o direito que alega? Primeira pergunta dele. Responde que sim. Ele tem o direito que alega, foi nomeado, foi escolhido, tal. E aí ele faz um linguajar muito claro entre distinção entre ato constitutivo e ato declaratório, aquela história que o diploma não constituía, não empossava, mas o diploma era meramente declaratório. Tem direito, tá, conhece. Coisa que seria a última pergunta. Né? A segunda pergunta: existe algum procedimento judicial para que Madison, que é titular desse direito, conseguisse sustentá-lo? Sim, existe, que é o rito of mandamus. E aí vem a terceira resposta de uma habilidade brutal. Olha, mas temos um problema. Quem é competente? A competente é a Suprema Corte. E de onde é que decorre essa competência? Do ato do Judiciary Act de 1798, em que havia sido criada uma série de tribunais
federais e havia-se atribuído à Suprema Corte essa competência. Aí ele pergunta, e pode competências da Suprema Corte serem atribuídas por leis infraconstitucionais? Não pode. Não pode porque esta lei é contrária à law of the land. E aí ele diz o seguinte, nós não podemos decidir. E cancela. Qual foi o jogo dele? Não revogou a lei, o Judiciary Act, que havia atribuído essa competência à Suprema Corte. Ele disse que não era aplicável. O que diz o nosso Amaro Cavalcante? E deixarão de aplicar, ao casos ocorrentes, as normas inconstitucionais. Ou seja, era um caso concreto, que é o modelo de então, que nós resolvemos o problema com a criação da possibilidade de comunicar ao Senado e o Senado votar, etc., etc., e tornar ampla a declaração de inconstitucionalidade. Não conflitou politicamente com Jefferson e com o Partido Republicano, só dissolve, deixa de aplicar. Ou seja, aquela coisa de ontem do poder negativo. Mas foi uma criação política e nós criamos dessa forma. Agora vejam bem, estou chegando no fim, para não prorrogar. Quando, posteriormente a isto, vem o destino da Justiça Federal, que havia sido criado em 1892, e aí, em 1934, a Constituição de 34, cria o segundo grau de jurisdição da Justiça Federal de então, que era o Tribunal Federal de Recursos. Ou seja, tira do Supremo Tribunal a função de ser juiz, aliás, órgão recursal da Justiça Federal do primeiro grau. Até que, em 1937, o Getúlio extingue a Justiça Federal. E depois retoma-se a Justiça Federal, quando? No regime militar. Para tirar dos estados competências que entendia que deveria ser a um órgão vinculado à União. O que era isso? Situação de decisão política. Claramente uma decisão política para tirar daquilo que não teria controle e a primeira nomeação dos juízes federais foi uma indicação, lembra-se disso. O meu professor de Teoria Geral do Direito, que era o Nery da Silveira, foi ministro supremo, foi um primeiro juiz federal lá no Rio Grande do Sul. E era nomeado diretamente pelo presidente da República. Só depois que vieram os concursos. Afora o quinto constitucional, etc., etc. Até que, por fim, nós chegamos a um problema. O controle difuso da constitucionalidade, que havia sido criado por Amaro Cavalcante nessa fórmula, e que havia sido criado pela Constituição 94, do controle das decisões estaduais, com a extinção da Justiça Federal, ficou mais grave. Mas continuaram exercendo a mesma função, porque extinguiu-se a Justiça Federal, mas se manteve o tipo de competência que tinha para os juízes estaduais, a partir de 37. Mas também não tinha sentido nenhum. Até que, em 46, volta-se ao tema, e aí se atribui o controle da constitucionalidade das leis na linha de Amaro Cavalcante. Portanto, eu queria, com isso, recuperar a memória de Amaro Cavalcante nesse tema. Constitucionalista algum fala nele. O Rui, naquelas comentários da Constituição de 91, compilado pelo Homero Pires, não diz uma palavra sobre Amaro Cavalcante. Não diz nada. Oculta o fato de que aquilo não era obra dele, que era obra de outro. E aí, depois, veja bem, o que aconteceu posteriormente? Quando chegamos em 88, aliás, quando chegamos em 1965, vem a criação do controle in abstrato, concentrado da constitucionalidade. Os militares é que criaram isso. Era a emenda constitucional mandada para o Castelo Branco. E qual era o problema? O problema era as maiorias que poderiam se formar no Congresso, uma vez que o poder, a ditadura não pôde derrubar o Congresso, manteve o Congresso e as eleições. E aí o que faz? Cria-se o controle da constitucionalidade, que foi uma proposta feita, inclusive, aceita pelo Supremo, que era presidido na época... Não me recordo. Enfim, Não. O Ribeiro Costa é outra história. Tem uma história meio misteriosa do Ribeiro Costa, que diz o Galotti que é falsa aquela história
de que vou entregar as chaves quando caçaram todo mundo. Que aquilo não é verdadeiro, que a história era outra. Bem, mas não importa. O fato é que veio o controle concentrado da constitucionalidade para assegurar o quê? O controle das leis federais e das leis estaduais, porque tinha competência para julgar a inconstitucionalidade das leis estaduais também, por parte do Supremo Tribunal. E depois mas tudo isto, vejam, tudo isto era possível a ação direta, naquela época era representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade só podia ser movida por uma pessoa, a legitimação ativa, que era o Procurador-Geral da República, que era integrante do gabinete do presidente. Ou seja, era um instrumento do Executivo para assegurar a consistência com a Constituição de 67, posteriormente, e com a Emenda Constitucional número 1, de 69. Quando veio 88, aí se estendeu a legitimação ativa. Além de se tirar o Procurador-Geral da República na sua relação com o governo federal, se estabeleceu a competência. E aí o que foi o fenômeno que aconteceu? O controle difuso foi perdendo a importância. Agora aconteceu um fato que dá também a explicação política. Eu estou contando história política, não estou contando história de gênios constitucionais. Não. Vocês lembram, o Zé Paulo Pertence, quando foi Procurador-Geral da República, surgiu um problema no governo Sarney. Havia uma lei que os estados não estavam aplicando. A Justiça Estadual não estava aplicando. E não tinha como fazer, porque tinha que esperar todos os recursos extraordinários, aquela coisa toda, para conseguir mudar. E o que o Zé Paulo fez? O Zé Paulo pega o subprocurador dele, o segundo, e ajuiza uma ação direta, uma ação direta de inconstitucionalidade, já no regime de 88. Aliás, antes, uma representação. Mas não assina o outro. Aí, quando vai no julgamento, o Zé Paulo sustenta a constitucionalidade da lei federal, que não estava sendo aplicada pelos estados. E sustenta também, começa a falar na bilateralidade do efeito da ação de inconstitucionalidade, da representação. Ora, se julgou e negou a procedência a ação direta, ou essa representação, o efeito é que se reconheceu a constitucionalidade da lei. Teve que inventar essa história para conseguir manobrar esse problema de você não ter a possibilidade de declarar a constitucionalidade de uma lei que estava sendo negada a sua aplicação pela legislatura estadual, pela magistratura estadual principalmente. Aí, já no governo Itamar Franco, você se lembra daquela história do etanol, que houve um problema de importação de óleo, de gasolina, etc., etc., e aí o governo mandou fazer uma mistura de 25% de etanol. Lembra-se desse troço? Bom, aí já existia ação civil pública, que havia sido criada no governo Sarney, e quando o Sarney sancionou a lei, a ação civil pública, ele diz assim, nós estamos criando um problemaço, hein? Vocês se preparem que isso vai dar confusão. Diz o Sarney, dizendo, isso é contado pelo Zé Paulo. Bem, aí o que acontece? Tem a tal lei do etanol. Aí começou. Teve lá uma ação civil pública no Espírito Santo, o sujeito mandou suspender a aplicação, a mistura do etanol no país todo, outro no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, em São Paulo permitiu. Tem uma enorme confusão. E aí, o Roberto Freire, que era o líder do governo na Câmara do Itamar, pernambucano. Hã? Não. Roberto Freire liga para mim e diz, escuta, como é que a gente pode resolver esse assunto? E eu me lembrei que tinha um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional de autoria do Roberto Campos, que havia sido redigida e, enfim, montada pelo Gilmar Mendes, criando ação direta de constitucionalidade, ADC, que era para resolver o problema que havia enfrentado o Zé Paulo. Então eu sugeri, olha, vamos fazer o seguinte, aproveitem essa emenda. Agora, não dá para tramitar como emenda. Aí o que a gente fez? Havia uma reforma tributária que havia sido iniciada no governo Collor,
e o grupo do governo havia sido presidido pelo Ari Osvaldo Matos Filho, e estava tramitando essa reforma na comissão especial, presidida essa comissão pelo deputado baiano Benito Gama, e a gente vai conversar com o Benito e diz, Benito, temos que resolver esse assunto, vamos enfiar nessa reforma um artigo, um texto do relator, no substitutivo à PEC do Executivo, e enfia ação direta de constitucionalidade. Mas precisamos deixar uma gordura, para quando houver problema político a gente ter com que negociar. Aí colocou-se isto, e colocou-se também no texto do Benito a ação de uniformização do direito federal, de competência do STJ. A OAB, que tem horror desses poderes concentrados, e horror não é um horror, digamos, teórico, é um horror de mercado de trabalho. Porque se tu concentra uma decisão lá em cima, você evita as longas demandas que terão no país todo e que dará honorários para alguém. Aí o que aconteceu? Não deram-se conta daquilo e foi aprovado. Ninguém tomou conta daquele assunto. Ninguém soube que aquilo estava sendo discutido. Eu fui à comissão explicar o que estava acontecendo e tal. Era todo o pessoal economista, não interessava por esse assunto. Não, é ótimo, é ótimo. Então aprovou. Vai para o Senado. Na distribuição no Senado, o líder do Senado atribui a relatoria dessa emenda constitucional global sobre a reforma tributária ao Josafá Marinho. Aí quando sai o Josafá, diz, pronto, agora estamos liquidados, vai dar problema. Então vai Josafá, aí quando houve aprovação, todo mundo ficou sabendo da criação aquelas duas ações, absurdo, a gritaria toda. Aí nós fomos para o Josafá disse, eu vou dar parecer contrário a esses dois textos, não sei o quê. Mas Josafá, nós temos um problema. Naquela época ainda não havia sido resolvido um problema regimental sério, que era a mudança, as alterações que o Senado introduzisse na lei, na proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara. Se qualquer alteração que fizer, começava tudo de novo. Era aquele negócio do ping-pong. Se nós fizer isso, vai dar problema. Vai dar problema porque puxa para cá, puxa para lá, negociamos, entregamos para o Josafá a ação, essa de uniformização do direito federal, competência do STJ, e ficou a ACO, a DC. Ficou a DC porque, na hora da aprovação, ficaram satisfeitos os que eram contra as duas, porque nós entregamos uma, que era exatamente aquela que havíamos programado fazê-lo para integrar. E aí surgiu a DC. A mesma coisa, eu estou botando a coisa no chão, para mostrar como as coisas funcionam. E aí eu encerro, desculpe. O outro poder concentrado do Supremo surgiu com aquela do preceito fundamental, a DPF. Você sabe como é que nasceu esse tal de DPF? Foi o seguinte. Sandra Starling, deputada federal do PT por Minas, e o PT, sempre em conflito com a mesa, queria que fosse examinado, submetido ao Supremo Tribunal Federal as decisões do presidente da Câmara ou da Câmara na aplicação do regimento interno. Ou seja, as questões de ordens poderiam ser objeto de uma ação. E aí ela aproveitou a IDPF, que estava lá parada, que estava aquele negócio da Constituição, ninguém sabia bem o que era aquilo, foi posto na época daquela forma mesmo, tanto é que se deixou para a lei, porque não sabia bem o que era aquele negócio. Aí ela entra com um projeto de lei para o controle, através da DPF, das decisões internas da Câmara e do Senado, aplicações do regimento interno. Porque eles entendiam que o PT estava perdendo as votações, porque perdia sempre as decisões do presidente, era contra ele, etc, etc. Aí o que a gente fez? Olhamos aquele negócio, eu vi aquele negócio, e aí, numa conversa com o Gilmar, era relator na Comissão de Justiça o deputado Prisco Viana, do PFL da Bahia. Aí conversamos com o Prisco e introduzimos o texto que tem hoje sobre a DPF. O relatório substitutivo feito
pelo Prisco, não mexia no de cima, que era a pretensão petista, e incluía o de baixo. Botava aquela emenda. Eles não se deram conta, porque não entendiam daquele negócio. Não se deram conta e aprovaram. Foi aprovado a lei, não sei o quê, vai para o Senado. Relator no Senado, com essas duas competências, com as duas, a DPF para o regimento e também a do modelo de hoje, vai para o Senado e é relator. Como a emenda, como o projeto inicial era do PT, nomeia-se relator foi presidente da Petrobras, como era o nome dele? José Eduardo Dutra. Nomeia-se relator o José Eduardo Dutra. Nomeia-se relator, o Eduardo faz um discurso enorme, elogiando a lei, etc. e tal. Aí surgiu um problema. Olha, se nós resolvemos mexer na parte do regimento, vamos ter problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprovar, porque o PT está aprovando tudo, eles não estão se dando conta do segundo conjunto, aprovamos tudo, depois, quando for para a sanção, o Fernando Henrique veta a parte do regimento interno. Foi isso que aconteceu. E aí surgiu a DPF. Ou seja, eu estou mostrando para vocês as negociações, os jogos políticos para a criação disso. E a DPF surgiu como está sendo muito utilizada em relação a isso. Ou seja, nós não podemos deixar, e há uma tendência muito forte dos teóricos do direito constitucional, querer desvincular a criação e o nascimento dos institutos jurídicos como se fosse uma coisa apolítica. Não é. Aparece tendo em vista circunstâncias políticas. E aí, quando você começa a atribuir certas genialidades a alguém que fez aquilo, não tem genialidade nenhuma. Aquilo decorreu de uma necessidade política e para compor uma necessidade política, ponto. Não é aquele... Depois você... Aí veja bem, e isso é comum. Eu me lembro, quando discutimos o regime interno, nós tínhamos posto lá os direitos e garantias individuais da Constituição na frente, como título primeiro. Aquilo foi... Os juristas todos, os constituintes, o compromisso dos constituintes com os direitos humanos, saiu do artigo daquele local tradicional, entre o artigo 140 e 145 da Constituição, mas botaram na frente, isto foi uma maravilha e tal. Eu assisti isso na USP, no Lago São Francisco, com um sujeito fazendo um elogio para nós. Diz um sujeito do meu lado assim, ô Nelson, a versão não é essa, nós sabemos, mas nós estamos gostando dessa versão, nós estamos gênios. Porque, na verdade, sabe o que aconteceu? Foi a ideia do Fernando Henrique. Vamos trazer os direitos e garantias individuais para frente, aprovamos eles, que são genéricos, e com isso nós criamos prejudicialidades na discussão do sistema econômico e sistema social, do regime social e econômico. Porque aí você já tinha as decisões prévias, daí a amplitude do texto, que era exatamente para evitar o agravamento das discussões na ordem econômica e social. Não tinha nada a ver com prestígio, com os direitos econômicos. Tinha a ver, sim, com a necessidade política de você reduzir o conflito na ordem econômica. E eu não sou o pai disso, quem foi o pai disso é o Fernando Henrique. Muito obrigado.